Deixa eu começar a apresentar também. Bom, estão vendo aí, né? Já está apresentando? Não, agora que apareceu. Tem um certo delay aí entre o falo e o que eu apresento, demora um pouco. Bom, pessoal, então nós já vimos a lei da elasticidade, agora nós vamos aplicar ela a um eixo, a uma força axial, força normal, né? Como a gente chama. Na prova, teve gente que disse que força normal era aquela do contato, do peso de uma superfície. Não, força normal é que está na direção da normal da superfície. Não importa se é de peso, do que é. Tá? Basta estar na direção da normal. Normal é perpendicular ao plano. Então, é isso aí. Então, nós vamos chamar de NI, sigma I, as tensões normais, né, que é essas daqui, sigma XX, YY, ZZ, que estão nas faces diretamente, ó. Elas são tensões ou de tração ou de compressão, e elas não são cisalhantes, elas não estão raspando as faces, né? Estão saindo das faces. Então, a gente chama de NI, que pega a tensão, multiplica pela área, né, integra, e obtém a força. Então, essa é a maneira que nós vamos usar, porque ou a gente tem a força e calcula o tensor, né, dependendo das componentes, ou tem o tensor e calcula a força. Bom, aí você vai pensar nesse cubo aqui como área AX, AY, AZ, aí tem que dividir o vetor, ó, DAX, DAY, DAZ. Aí vai sobrar uma para cada componente, sigma XX, DAX dá o NX, sigma YY, DAY dá o NY, e ZZ, DAZ dá o NZ. Então, aqui, pegando as três componentes da diagonal do tensor, você tem as três componentes das forças. Aí, o que faz? Você pega essa força sigma XX, que já foi dada lá atrás, ela tem uma parte de deformação em X e duas de deformação nos outros eixos. Contrária, por isso que tem esse sinal negativo aqui. Então o que você faz? Você vai usar essa equação para fazer a integração da força. Se for NY, a mesma coisa, você vai ter uma componente direta, uma direta, né, e outra com reações opostas, né? Se for tração, a reação oposta é compressão, se for compressão, a reação oposta é tração, nas outras duas direções, que é aquele desenho que a gente já tinha visto na aula passada. Quer ver aqui, ó? O desenho. Só para lembrar, para ninguém falar assim, não estou entendendo. Então, é esse aqui, ó. Quando você aplica uma força, se uma é de tração, certo? As outras duas são de compressão. Se uma é de compressão, as outras duas de tração. Então, uma para cada direção. Tá? Então, a tração, ela afunda o cubo e a compressão, ela em barriga, né? Faz o cubo sair para fora, né? Curvar para fora. Uma curva para dentro, outra curva para fora. Então, voltando lá na equação que nós estamos trabalhando aqui, nós vamos trabalhar essas forças normais aqui, tá? Então, aqui, NY a mesma coisa e NZ a mesma coisa. Sumiu o cursor, quando some, não sei para onde vai. Então, essa é a maneira correta de integrar o tensor para obter as forças. Acontece que essas outras forças podem não acontecer, quer dizer, essas outras deformações podem não estar presentes. Então, você vai ter que verificar se o corpo está restrito na outra direção, ele não vai deformar naquela direção, ele está engastado. Aí você não considera. Se ele estiver livre, vai ter que considerar as três. Isso só é a única diferença que tem que fazer. Saber as condições de contorno, né, ao redor do material. Certo? Aí, ó, tensão média normal. Sempre uma tensão, ela está distribuída numa superfície, ela pode ser uniforme ou não uniforme. Então, aqui nós temos a forma, né, em relação do corpo, como ela se distribui. Então, ela pode estar distribuída como uma parábola, como uma seção reta. Então, veja só. Aí você faz uma aproximação, né? Tudo para uma seção reta que a gente chama de tensão média. Lembra que tinha os perfis em cima das vigas? Pode ser qualquer perfil daquele lá também, tá?
tinha o delta, tinha o triangular e assim por diante. Então, a gente nunca sabe totalmente como que é isso aqui. Se a pessoa especificar no problema, tranquilo. Se não, vai com tensão média. A tensão média é só pegar a força total, dividir pela área total. Isso não tem segredo. E digamos que tem uma distribuição Px, igual aquelas das vigas, né? Se tiver uma distribuição de força igual a que a gente tinha antes, aí a gente vai ter que integrar em dx, dividir pela área e fazer a conta. Isso é para esse caso, né? Aí, ó, várias formas. Os perfis pode ser linear, parabólico, tá? Aí tem que fazer a integração. Agora, eu novamente faço a distinção aqui, que sempre tem essas confusões, né? Que a pessoa faz. O que é tração ou compressão? Então, a força na direção da normal é tração. A força contrária à normal é compressão, certo? Então, aí, ó, paralelo ao negativo da normal. Paralelo à normal, tração. Tá? Então, quando você tem o corpo todo sendo comprimido, né, no caso aqui, compressão, você chama de pressão, porque ele pega o corpo inteiro. Né? E aqui a diferença entre tração e compressão está na resposta do corpo. Né? Curva para fora e outro curva para dentro. Bom, a gente também tem que lembrar que quando tem plasticidade, ou seja, o corpo ele acumula deformações, a curva de carga não vai ser a mesma da curva de descarga, ou seja, você aumenta a força, vai lá, deforma, depois quando você volta, a deformação não deforma exatamente como era antes, volta com um resíduo de deformação acumulado, que a gente chama de esterese. Isso aqui acontece em materiais elétricos, tensão e corrente, né? E assim por diante, várias coisas. Essas curvas são muito características, a gente chama de esterese plástica, né? Nesse caso aqui. Aí você faz vários ciclos, né? Vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e vai acumulando. É quando você. A mesma coisa você acontece quando você quer quebrar um fio, né? Você fica dobrando ele para cima e para baixo até dar fadiga, e aí você rompe as conexões dos planos cristalinos, aí vai criando discordância até romper o material. Aqui no caso é deformação plástica, mas é mais ou menos a mesma ideia. Tá? Aí o que, que acontece? Você pode calcular as forças, como pode calcular as deformações. Então, da força você tira a deformação e da deformação você tira a força. Então, aqui, eu estou pegando a lei de Hooke e estou fazendo sigma por E, né, que é o epsilon, que é o Lx por Lx, e vou isolar o Lx. Então, fica Lx Fx sobre a x sobre E. Então, veja, vai depender o ΔL do comprimento, né? Porque se a tensão for não mudar, né? Aí o modo elástico é constante e assim por diante. Mas se a tensão mudar, vai depender tanto do comprimento quanto da força e área. Tá? Bom, você tem duas formas de calcular isso aqui, né? Eu estou calculando na direção x, né? E aqui estou calculando na direção y. Tá? Então, quando você diz assim, homogêneo, né, você está pegando a força total sobre aquela área e dividido pela área total. Se tiver um perfil, né, aí você tem que fazer essa derivada aqui da força em função do comprimento, como está aqui em cima ou aqui embaixo. Tá? Então, estou fazendo separado para as três direções, sendo que são idênticas, né, só troca o símbolo. Sigma Z é a mesma coisa. Então, você pode traçar um perfil de carregamento, um perfil de deformação, né, do corpo, nessas tensões normais, tá? Tensão, força, deformação, né? E alongamento, né? Porque deformação é um tensor, alongamento é quando você tem essa componente aqui, né? Que você tem o delta LZ, você já multiplicou por LZ, então a deformação virou alongamento. Bom, como é que você traça os diagramas, né? Vamos ver aqui. Então, usando as mesmas equações, você vai obter diagramas, né? O importante é o seguinte, você tem que lembrar que você para transformar tensão em deformação, basta dividir pelo modo elástico, certo? Ó, tensão dividido pelo modo elástico é deformação. Então, a menos do modo elástico, os diagramas são idênticos, né? Só se o corpo tiver
elásticos em várias partes. Então, o diagrama de tensão e deformação só multiplica ou divide pelo modo elástico. Entre diagrama de força e tensão, você tem que dividir pela área, certo? Então, se tiver várias áreas, o corpo tiver várias partes, aí vai dar diferença, certo? Entre força e tensão. Entre tensão e deformação não vai dar diferença, o perfil fica idêntico, só muda o valor porque você dividiu pelo modo elástico. E entre deformação e deslocamento, vai ter uma diferença, porque deformação é ΔL sobre L, e deslocamento, né, ou alongamento, quanto faz, você tem que multiplicar pelo comprimento. Então, as partes, vai ter várias partes com comprimentos diferentes, né, porque você separa o corpo em várias seções transversais, aí pode dar diferença aqui também. Tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo, né? Uma barra carregamento axial. Então, repetindo as mesmas coisas, né? Tensão em I, sigma I, DAI, né? Força em I. Vamos pegar essa barra aqui, né? Ela aumentou delta sobre 2 para cada lado, ela tem um comprimento L. Todos esses valores você substitui por números. Onde foi o cursor? Porque ele vai embora, não sei para onde. Então, aí você tem o sigma I é E, epsilon e I, né? NI sobre a I é essa parte de cá, do lado esquerdo, e essa aqui do lado direito. Você substitui. Então, NI, e aí delta LI, as continhas são simples, não tem, é só soma, é multiplicar e dividir, né? Aí você tem para as três direções, LX, LY, LZ, né? No caso aqui, a gente considera a direção longitudinal Z, tá? Que é aquela barra ali. As outras duas direções são x, y, mas como é um cilindro, você vai considerar r, θ e z. Então, na direção LZ, né, você vai ter a delta LZ, LZ sobre FZ sobre AZ. Então, a mesma equação idêntica anterior. Se você olhar para a direção radial, vai ter delta LR sobre R, sigma R, R sobre E. Então, aí o que, que acontece? Se você quiser relacionar a Z com a R, vai ter que ter o módulo do Poisson. Tá? É o que está aqui, ó, aqui embaixo. Delta LR sobre delta LR sobre LR e delta LZ sobre LZ. Então, você transforma um cálculo no outro. Então, às vezes, eu posso dar um problema em LZ e pedir em LR. Eu posso dar em LR e pedir em LZ, tá? Então, lembre-se do modo de Poisson para transformar um no outro. Teve gente que, nos outros anos, é porque vocês ainda não fizeram nenhuma prova com essas questões, que fazia confusão, calculava e esquecia de corrigir pelo modo de Poisson, tá? Não esqueça quando eu trocar as direções. Aí, o traçado dos diagramas, como é que vai ser? Se ele tiver um perfil, né, de distribuição linear, constante, triangular, aquele negócio todo, você vai ter que integrar no comprimento do perfil. Aí você sabe que a tensão é E sobre delta x, dx, dx, né? Você integra aqui, ó. Aí integra duas vezes. A primeira integral é para calcular a tensão, e a segunda integral é para calcular a, a deformação, a variação do comprimento, né? Tá? Aí, se você já souber a tensão, tudo bem. Você só integra a tensão. Certo? Então, vamos fazer aqui, ó, deixa eu ver. É só para indicar os 3, 4 diagramas que quer ser feito, vamos fazer aqui, isso. Deformação e deslocamento. Aqui eu já estou calculando o deslocamento, tá? Vamos fazer aqui. Vamos começar com o mais simples. O que é a coisa mais simples de um carregamento axial? É uma força horizontal constante. Pronto, só isso. Não existe nada mais simples. Um cilindro engastado com uma força horizontal constante. Aí você tem, ó, F mais H é zero. Se você está puxando com F, ele tem que ter uma reação H na parede. As outras direções são zero, porque o problema é o mais simples possível. Então, a reação é igual à própria força. Aí eu faço um corte para ver a distribuição de força no comprimento. Então, entre 0 e L, que é o comprimento do corpo aqui, ó, 0L, eu vou fazer um corte transversal aqui para analisar essas tensões na seção transversal em função do comprimento.
Por que que é sempre possível fazer um corte? Porque existe o teorema de Cauchy, que diz que as partes, né, se comunicam com as mesmas tensões, né? Se estiver em equilíbrio todo, as partes estão em equilíbrio. E assim por diante. Então, você consegue fazer isso por causa desse teorema de Cauchy. Estão fazendo barulho lá fora. Não sei se está atrapalhando. Se estiver atrapalhando, me avisa aí. Então, agora, ó, fazendo o corte, quem que vai aqui para reagir com o H? Não é o F mais, tá? Você vai usar a lei da ação e reação, né? Com a força igual a reação aqui, porque você está engastando a barra e está puxando, mas pode ser que não esteja andando para lugar nenhum. Então, Nx menos H. Então, Nx é o próprio H, que é o próprio F. Aí, olha, você usa o Nx, né? Dentro da equação da tensão, e aí o ΔLx, olha só, o que vai acontecer? Como você tem um N que depende aqui, ó, ΔL sobre L, isso aqui, ó, tá? Vai ser o seu ΔLx. E esse L aqui vai ser o seu X. Então, fica proporcional ao comprimento, dividido por E, modelagem que é uma constante, e a área é constante. Então, o que que acontece? Se o seu N é constante, a deformação não é, ela é linear. Então, lembre-se, né, que ele passou de uma situação para a integral daquela situação. Lembra aqueles diagramas em que para baixo ainda integrava, para cima derivava. Então, olha lá, o perfil, ó, perfil de uma força constante é uma deformação linear. Então, se você vier daqui para cá, você integra, e daqui para cá você deriva. Então, se eu perguntar na prova, gente, uma barra está deformada linearmente, ela é uma barra axial. Qual que é o valor da força? É constante? É nula? Não sei o quê. Você vai lá e responde, constante. Tá? Então, aqui é uma integral e aqui é uma derivada. Não esquecer isso. Está seguindo a mesma regra dos perfis das barras. Ó. Agora, olha só, o que eu vou complicar aqui? Eu vou virar a barra para baixo. Então, vai ter o próprio peso da barra. Então, complicou 1 grau a mais. Antes não tinha o peso estava perpendicular, eu estava só considerando as coisas na horizontal. Então, aqui, gente, veja só, o peso, ele é proporcional ao comprimento. Ó. Porque, então, quanto maior a barra, maior o peso. Então, esse peso aqui, ele vai aumentar pelo comprimento. Então, vamos lá. Peso mais V, que é a reação vertical aqui do engastamento, tá? É zero. Agora eu estou desconsiderando as outras direções, estou considerando, né, só essa direção que eu chamei de Z, né? Na verdade é o XY. Então, a reação é igual ao próprio peso, tá tudo bem, mas a massa é igual à densidade vezes o volume, então o peso é a densidade vezes a gravidade vezes a área vezes o comprimento. Se eu chamar esse ρg de gama aqui, ó, então a gente chama isso aí de peso específico, né? Então, o V, que é a reação V, aqui não é volume, tá? É G gama AL, a área seção transversal vezes comprimento. Então, fica proporcional ao comprimento. Agora eu faço um corte aqui na metade do corpo, aqui em qualquer lugar, aqui, entre 0 e L, para calcular a distribuição da força no longo do comprimento para baixo. Ó, fazendo isso aqui, ó, eu estou vendo que o NY varia com o VY, porque a reação está dependendo do tamanho, e o N também. Então, NY é gama A, BY, porque os dois são iguais. Tá? Então, os problemas, eles são complicadinhos, assim, aos poucos, tá? Está se complicando aos poucos. Então, como está proporcional ao comprimento, ó, isso aqui está proporcional ao Y, então, ó, vai ser um perfil já linear. Tá? Então, olha só. Se era constante, dá um linear. Se for um linear, dá o quê? Vamos lá, responde aí, só para a gente ouvir vocês. O que você acha que vai ser o perfil da deformação? Ou da deslocamento? Estão dormindo aí? Ou não estão escutando eu? Não estão me escutando. Estamos escutando, sim, professor. Eu não sei a resposta ainda. Não sabe a resposta? Ó, lembra das vigas lá, ó.
Se era constante, dava linear. Se era linear, dava parabólico. Se era parabólico, dava cubo. Só lembrar. Então, vamos voltar. Essa seria parabólica? Isso, exatamente. E, gente, essas dicasinhas vocês não podem perder, porque é a que faz a diferença na hora da questão. Certo? Esse, ó, olha lá. Aí, ó, o delta LY vai ficar NY, DY. Mas aqui já vai ter um Y que vem dele, né? YDY, que gama Y, né? Gama Y sobre A. Então, vai ficar gama ao quadrado sobre 2. Por isso, ó, virou parabólico. Tá? Porque, assim, esses probleminhas, eles têm que entrar na corrente sanguínea de vocês são engenheiros. Então, na hora que você olha para um negócio assim, tá engastado, tá assim, qual que é o perfil de força, é assado, essas coisas são problemas já que você aprende para ficar dentro do conteúdo do conhecimento de vocês. Não podem, assim, errar no óbvio, né? Esse aqui são os exemplos mais simples, mais bobos, que você já tem que guardar. Porque depois, se você pegar um outro problema com mais corpos, com mais pesos, aí sim, aí você vai calcular. Mas a base do teu raciocínio vai ser esse aqui. Se você não guardar essas informações rapidinho, assim, no estalar do dedo, você vai pegar um problema complicado, você não resolve. Então, esse aqui tem que entrar na corrente sanguínea. Tá? Vamos lá, agora vamos complicar um pouquinho mais. Vamos voltar para a horizontal, agora colocar duas forças, uma para frente e outra para trás. Uma 3 metros de tração e outra no final, né, mais 2 metros para frente, de compressão. Uma de 30, outra de 10. Então, aqui é para vocês entenderem os efeitos. Né? Qual foi o efeito da gravidade? Né? Qual foi o efeito? Quando eu botei na horizontal, dava constante e linear. Quando eu botei na vertical, não mudei nada. Assim. Deu o quê? 1 grau a mais, né? O efeito da gravidade aumentou 1 grau a mais. Ou você pode dizer que ele passou do linear para o parabólico. Ou pode dizer que o peso, né, proporcional ao comprimento, é a mesma coisa. Então, aqui, ó, mesma coisa. Vamos somar as duas forças, igualar com a reação da parede. Olha lá. 30 menos 10, né? Porque um está para frente e outro está para trás, então tem que subtrair aqui, dá 20. Então, a reação na parede é 20. Faz o corte. Então, lembre-se, gente, toda vez que eu passar esse diagrama de forças, faz o equilíbrio, depois tem que fazer o corte. Por que vai fazer o corte? Para poder desenhar o diagrama em função do comprimento. Então, aí faz o corte aqui, ó, de 0 até 3, vai dar uma situação, ó, que é 20, certo? Por quê? Porque você tem o HA, que é o 20, que está do lado, aí, ó, a reação é 20, então ele está ainda do lado aqui do corte. Então, o NX vai ter que ser 20. E de 3 a 5, né, já é outra situação, mais para frente, né? Então, esse NX aqui deu constante, 20, mas o outro vai dar quanto? Vamos ver. Então, aí você soma HA, que é a reação que está lá atrás, e lembre-se que é acumulativo, né? Você não faz o corte separado da parte anterior, quer dizer, esse corte aqui, ele vai ter que entrar a parte anterior, tá? Por isso que entra o HA lá. É mais F2, né? Mais NX. Então, aqui entrou a situação aqui. Então, ficou 20 o HA, né, com o F2, né? Aí vai ficar NX igual a menos 10. 20 menos 30, menos 10. Aí, olha só, como é que ficou o diagrama, ó. Essa região, a força, cadê meu cursor? Nessa região, a força aqui, ó. Apesar de ter 30 e 10, ela fica com saldo de 20 de tração, certo? E daqui para cá, né? Ela fica com um saldo de menos 10 de compressão. Tá? Certo? Porque é o seguinte, gente, essa força aqui, ela está entrando aqui e ela vai anular 10 dessa daqui, vai ficar 20. Mas como ela está daqui para cá, ela só atua no que ficou para trás, ela não atua no que ficou para frente. Por isso que o 30 não entra para frente. Quem entra para frente é esse daqui, ó, porque daqui até aqui entra o 10. Tá, ó. Daqui entra o 10, daqui entra as duas. Tá? Por quê? Porque o corpo se comunica para cá. Quando essa força está seccionada aqui, significa que ela só está agindo
no que está para trás. Tá? Tem que ter essa ideia, para poder entender por que o diagrama ficou 20 e não 30. Porque você podia pensar, professor, aqui fica 20, mas aqui teria que fazer 30 menos 10 de novo aqui, né, para ficar um 20 para baixo, ou mais um 20 aqui. Não. Tem que lembrar que a força, ela está puxando o pino que está engaçado na parede, mas daqui para cá, daqui para frente, ele não está recebendo esses 30. Então, essas ideias intuitivas, pessoal, tem que estar presente. Agora, ó, eu vou colocar aqui, ó, as mesmas áreas, ó. Então, se as mesmas áreas, eu pego o 20, divido pela área, que é 2, dá 10. Tá? Só que o outro é NX, é menos 10, divido pela mesma área, que é 2, dá 5. Então, a tensão, ó, ficou diferente. Ó. Tá? De uma para outra. Embora as forças também tenham ficado diferentes, porque dividiu por um valor constante. Quando as áreas forem diferentes, vai ficar tudo diferente mesmo. Agora, calcular um alongamento, né? Opa, subiu demais. Então, alongamento, a NX sobre A, né? Multiplica aqui por E, né? Delta LX sobre X. Então, delta LX é NX vezes X e A. Então, o X é 30 centímetros, 300 centímetros, que é o 3 metros lá, que está lá. Multiplica, olha lá, o 20 por 300, dividido pelo modo elástico, dividido pela área, deu 0,3 centímetros. Aí você tem um outro trecho. Por quê? Por que você tem 3 trechos? AB, BC e por quê? Por causa daqui, ó. AB, BC. Na verdade, 2 trechos, né? Então, aqui deu 0,3, ó. Nesse trecho AB aqui, ó. AB, ó. Deu 0,3. E no outro deu menos 0,1. Tá? Agora, você junta esse com esse e calcula a deformação total do corpo, que é o trecho AC. É o trecho AB com o trecho BC. Ó. Tá vendo? Um é positivo, outro é negativo daqui. Aí como é que você monta o diagrama? Ó? Ele não tem que ser linear, porque a deformação depende do comprimento. Né? O deslocamento depende do comprimento. Ó. Linear. Aqui não está sendo de tração, positivo. E aqui, linear também. E aqui é de compressão. Tá? Um é de 0,3 positivo, né? E o outro é de 0,1 negativo, né? Isso, 0,1 negativo. Aí o saldo, ó, esse saldo aqui, ó, 0,2. Tá bom? Não esqueçam esses problemas básicos, gente. Porque fica inútil você pedir na prova um problema básico e você nunca entender. Agora nós vamos começar a colocar 2 corpos, 2 forças. Pode ter 3 corpos, 3 forças, 2 corpos, 10 forças, 10 forças, 10 corpos. Hã? Professor, eu não entendi de onde saiu o 2 naquele outro diagrama ali em cima. De onde saiu 2? Ou É, 0,2? no diagrama de cima. Ali tem 3 metros e 2 metros. Por que ficou 2? Porque o problema foi dado assim, ó. Vamos ver lá o desenho inicial. Ó, tá vendo? Ó? O problema foi dado assim, ó. 30 kN aplicado em 3 metros até essa ponta aqui, ó. E o outro tá livre aqui, ó, com 2, sendo que... Onde é que tá? Começa aqui. Tá aqui. E esse outro aqui tá com 10, ó. O problema original tá aqui, ó. Então, é por isso que esse aqui tá dividido, ó. Tá? Daqui até aqui, entre os 3 metros, ele sofre a influência dos 30 de tração, e dos 2 para cá, ó, ele sofre a influência do de 10 de compressão. Só que a tração, como está engastado aqui, ó, ela atua nessa região. Agora, essa tração não atua aqui nessa região. Não atua nessa região. Não. Mas essa compressão atua em toda a região. Então, como ela atua em toda, 30 menos 10 vai dar um saldo de 20. E aqui vai ficar só o 10 mesmo, porque esse aqui não ultrapassa para cá. Tá? É por isso que ficou. Ok. Tá. Ficou mais claro. Ficou mais claro, entendi melhor. Tá, obrigado.
Então, a separação está aqui, mas quem separou não foi o corpo, é um só, né? Quem separou foi essa força. Tá? Foi a maneira que o problema foi dado, que se separou aqui entre 3 e 2. Se essa força estivesse bem mais para cá, ó, em 1, aí ficaria o quê? 1 e 4, né? Tá? Bom, é isso. Não despreze esses exemplos, porque tudo aqui é friamente calculado, igual o Chapolin. Tudo que o professor faz é friamente calculado. Bom, gente, então esses são os exemplos mais tongos, mais bobos de problemas de tração. Tá? Eu, na prova, eu já adiantei, né? Porque eu dei o conceito de tensão. Então, eu coloquei o negócio lá pendurado, né? Pedi a força, era só dividir a força pela área. Todo mundo acho que acertou. Mas agora a gente está levando em consideração o ponto onde está a distância, né? Quais os diâmetros, quais o comprimento, tá? Então, vamos prestar atenção. Então, aqui, ó, tem uma área de 2 centímetros quadrados e uma área de 1,5. Um corpo de uma peça que a gente chama de 2 corpos. Só que nessa parte aqui de 2 centímetros quadrados, a força está dividida em 2 partes, 2 metros e 1 metro. E nessa outra aqui, não. Então, tem uma força de compressão de 40 e uma de 15. A pergunta, preste atenção agora, a pergunta intuitiva. Se vocês não formar a intuição, não adianta, vocês vão ficar no decoreba a vida inteira e não entendem nada. Então, vou fazer pergunta para ver se vocês estão prestando atenção. Os 40 aqui, ele influencia para trás? Sim ou não? Não. Não, muito bem. Esses 15 aqui, ele influencia aqui e aqui? Sim ou não? Ou só um lado ou só o outro? Deixa eu até apagar para poder vocês enxergar melhor. Agora eu mudei a pergunta. Os 40 só vão influenciar aqui, certo? E esses 15, influencia que parte? Ele influencia nos dois? Os dois? Os dois. Isso, então tá acertou. É esse raciocínio que vocês têm que ter, pessoal. Se não tiver, não adianta. Vocês vão ficar se matando. Então, ó, vamos lá desenhar uma influência azul, uma influência vermelha. Então, vai ter uma influência vermelha aqui e aqui. Porque, ó, o corpo certamente está engastado aqui. Então, você está puxando aqui, essa influência vem aqui. Então, aqui, ó, preste atenção. Aqui vai ter uma compressão e uma tração, então vamos subtrair. E aqui vai manter só uma tração. Tá certo? Então, ó, você já tem ideia de como vai ser o diagrama. Agora vamos fazer as contas. Ó, então vai 40 com 15, né? Por quê? Por que que eu estou juntando esse 40 que está só num pedaço com esse 15 que está no todo? Porque eu estou fazendo a reação total, gente. Aí eu tenho que fazer o balanço total. Tá? Não esqueçam. Por que que eu estou fazendo as coisas? Bom, então a reação total é 25. Agora, por cortes, vamos usar o corte. Se essa reação ela está bem aqui, ó, 25, então eu vou fazer um corte aqui, então ela vai entrar na equação desse corte. Aqui, ó. Então, menos HNX dá HA, então NX 25. Só que NX vai depender do comprimento, né? Então, vamos ver como é que funciona. Fazendo um corte 2, né? Um corte 2, né? Continua entrando o HA, porque a reação ela sempre vai entrar. Aí vai entrar outra força e o NX, ó. Aí, ó, o NX já é o que eu quero calcular, mas a outra força é 25. E a reação é 40, ó. Não, a reação aqui 40 não. HA é 25, desculpa, eu troquei as bolas. E a força que é 40. Então, aqui vai ficar 15 de NX. Certo? Então, aqui ficou NX 25. Certo? Aqui 15. Então, ó, esse 15 aqui, essa parte, só tem essa influência, né? Como eu falei. E essa parte tem as duas influências. Certo? Então, vamos ver lá. Aqui, ó.
subtraiu, né? O 40 do 15 deu a influência das duas, né? A influência das duas, o que aconteceu? Como é compressão, quem ganha? Entre 40 e 15, quem ganha é a compressão. Ganhou de 25. Certo? E essa daqui, ó, como o corpo só sofre daqui para cá, então ele não vai pegar esses 40 para trás. Então, aqui só ganhou a tração de 15. Tá? Mas a tração de 15 entrou aqui para subtrair dos 40. Senão, não dava 25, entendeu? Então, como eu falei, a tração entrou em todos, né? E a compressão só entrou aqui, de tal forma que ficou um saldo de compressão aqui e de tração aqui. Então, tá vendo que já está concordando com a previsão que foi feita ali em cima do... Agora, vamos para os valores. Valores. Então, eu pego o 25, que deu lá no primeiro caso, né? A área 2, divido, deu 12,5. Tensão. Agora, no outro trecho, é outro trecho com a mesma área, tá? Tudo bem. Mas o valor é 15. Aí deu 7,5. Mas tem um outro trecho com uma área 1,5. Então, que trechos são esses que nós estamos falando? Ó? Esse é o primeiro trecho. Esse é o segundo trecho com a mesma área. E agora o terceiro trecho. Tá? Ó, agora a área é 1,5. Em 15, 1,5 deu 10. Tá? Então, AB, BC, CD. Agora o alongamento. Vamos para lá, o alongamento. Isso foi tensão, né? Alongamento, você tem o comprimento para substituir. Então, pega os valores da força que deu, o valor do comprimento, o valor do modo elástico, o valor da área. Está lá. ΔL 0,167. Outro trecho. Olha lá, agora o valor da força é 15. Ó. O comprimento agora é outro, é 100. O modo elástico é o mesmo, é a mesma peça. A área é a mesma. Deu 0,5. Positivo. Tem que prestar atenção, ó, um positivo e negativo, tá? Porque mudou a força de negativo para positivo. Outro trecho. Ó, mudou o comprimento. A força agora continua 15, ó, porque já mudou da força, antes era 25, né? Então, mudou para 15. Tá? A área agora é 1,5, ó, deu 0,2. Então, agora vamos juntar todo mundo, ó. Tá? 0,167, 0,05 e 0,2. Então, pegando só dois trechos, né, o AB com BC dá 0,167 com 0,05, né, que foi esse aqui, né? Ó. 0,5 dá esse aqui, dá 0,1167. Agora, pegando tudo tem que somar o AB com BC com CD. Como eu já somei os dois, né, só coloco mais o 0,2, aí deu o total. Esse aqui é o total do corpo, quanto que o corpo distendeu. Olha o diagrama, olha lá. Tem uma compressão aqui, né? Então é negativo e, portanto, a deformação é negativa. É para dentro. Aí daqui para cá, ó, como tem uma compressão e essa tração influencia aqui, ó, ela influencia aqui também, mas é aqui quem ganha mais é a compressão. Aí, ó, daqui para cá, ó, essa compressão não dá influência. Ela só dá influência para cá. Então, o que vai acontecer? Ela vai estar aqui, ó, saindo de uma compressão e indo para uma tração. Ó. Aí daqui para cá, ó, já é tudo tração. Vai vencer aqui. Esse ponto aqui, gente, ó, é um ponto onde a deformação negativa e a deformação positiva se compensarem. Então, aqui é um ponto parado, zero. Igual o engastamento, ó, é um ponto zero. Esses pontos zero, onde o corpo fica parado, ele comprida de um lado, encolhe do outro, mas tem um ponto zero, é muito importante. Tá? Não esqueça. Então, eu posso pedir na prova qual é o ponto, né, a partir do engaste aqui, que ele é deslocamento zero. Então, como é que você faz isso? Você iguala a zero a equação do deslocamento, só isso.
soma tudo aqui, igual a zero, tira os valores. Aí você vai descobrir qual é o ponto. Tá? Tensões admissíveis. O que é a tensão admissível? É aquela tensão que você diz que o corpo vai vamos suportar, porque você conhece a resistência do corpo. Se você não conhecer a resistência do corpo, você não tem como dizer qual é admissível, quanto ele vai suportar. Aí você coloca um fator de segurança, por quê? Tanto pela estética, como eu já falei, uma viga, ninguém quer morar numa casa que a viga está curvada. Então, por questão de estética, você coloca um fator de segurança para você ter, né, uma condição de que a viga não deforme visivelmente. E por uma questão de resistência mesmo, né? Porque você quer ter uma segurança, né? Mesmo que ele chegue no valor da tensão admissível, mas ele não atingiu a ruptura, tá? Então, ele não quebra. Pode até deformar, mas não quebra. Então, é isso que é tensão admissível. E vamos lá, vamos fazer uma práticazinha aqui de tensão média de esmagamento, por caso de um parafuso, para a gente ter uma ideia usando essa mesma coisa. Então, ó, o parafuso vai sofrer uma força normal. Normalmente, parafuso, você consegue calcular a parte normal e a parte tangencial, né, das paredes que enrosca aqui o parafuso. Então, aqui, ó, P sobre A. Então, estou dando P, estou dando a área, tá? Então, é P sobre A. Agora, a paredinha aqui, ó. Certo? T, né? Vezes D, né? Essa área aí, né? T vezes D. Deixa eu ver aqui. Não, mas isso aqui eu não calculei. Ah, não, eu calculo lá na frente. Tá? Porque eu estou só mostrando de um parafuso simples. Lá na frente é que eu vou dar um exemplo vou colocar um exemplo melhor. Vamos lá. Uma peça de cobre de modo elástico 10 a 11 vezes 10 a 4 megapascal e 305 milímetros, tracionada com uma tensão normal de 276. Se a deformação é considerada totalmente elástica, qual será o alongamento da peça? Então, aqui é fácil. Você pega a tensão, né, que você tem, aí você tem um modo elástico, você vai encontrar a fórmula da deformação. Então, tensão é força por área, né, no caso, e a deformação ΔL sobre L. Substituindo os dois aqui, você vai montar uma equação, né, que tem o ΔL sobre L, que é o que ele está pedindo. Então, você separa o ΔL aqui. Se você já souber de cor essa equação aqui, tudo bem, você já pula direto para cá. Agora, você coloca as forças, que é 276, o modo elástico, né? E o comprimento. E ele esqueceu a área, né? Se a deformação, qual será o alongamento da peça? Não. Não, é porque aqui o N, desculpa, eu entendi agora. Por que aconteceu? Esse aqui já é o N sobre A, tá? Por isso que deu certo aqui. É esse valor aqui, ó, já é o N sobre A, ó, tá? O N sobre A aqui, ó, por isso que já colocou, ficou faltando a área não, porque esse valor aqui não é de força, aqui é megapascal. É por isso que não dividiu pela área. Aí deu um valor de 0,76. Outro problema, só para a gente ter aqui, ó. Não, isso aqui é para vocês resolverem em casa. Agora, aqui tem duas forças, aliás, 1, 2, 3, 4 forças, 1, 2, 3 pedaços. Tá? Aí tem que fazer o total, fazer os cortes, fazer por partes e calculando. Tá bom? Aí você vai montar esse diagrama aqui. Ó. Tá? Essa aqui é só para vocês acompanharem. Aqui é outra peça. Uma está tracionando e ela está engastada aqui, ó. E aqui, ó, enquanto tem uma camisa que vai fazer uma força de resistência para lá, você vai estar aplicando uma força uma força direta para cá, certo? Aí você quer saber, né, com essas dimensões e forças, qual é o deslocamento da extremidade C, né? Quanto esse vai andar, né?
Se fosse só uma tração, ele andava proporcional ao que está aqui, mas aqui tem uma compressão, então tem que descontar isso também. É um outro tipo de problema, né? Parecido com aquele lá, mas a desenho é mais complicado, mas a solução é diferente, é mais simples. Onde foi meu cursor? Tá aqui. Tá? Aqui é o contrário, né? Lá você puxava para cá e ele tinha uma camisa. Aqui não, ele tem uma camisa e você está apertando dos dois lados. Tá? Então, é mais um problema para vocês fazerem. E aqui é um cabo, está tracionado, tem várias forças paralelas, né? Uma força de tração e outras forças aqui, talvez de um poste, né? Como se fosse um poste de uma rede elétrica com um fio. Tá bom? Outro problema aqui. E outro problema aqui. E aqui uma chapa. Lembre-se, ó. Cadê aqui? A área da seção transversal para as tensões normais é essa área aqui, ó. Tá? Então, você vai pegar aqui a largura 100, né? E tem a espessura do material e assim por diante. E aqui, para cisalhamento, é essa área aqui, ó. Tá? Só que aqui é o seguinte, como você está puxando de um lado para o outro, vai ter algum ponto aqui que o deslocamento é zero. E é esse ponto que faz a importância do problema. Por quê? Porque, como eu falei, ou o engastamento, o deslocamento é zero, ou algum ponto no meio do material. Isso dá uma simetria para o problema. Então, você divide o problema daqui para cá ou daqui para cá. Então, se você já souber, assim, pela sua intuição, saber a partir de onde você calcula, você resolve o problema mais fácil. Você pega um problema complicado e divide em 2 pedacinhos menores, mais simples. Tá bom? Então, dado... Olha, outro problema aqui, tá? Então, você tem esses vários exemplos para vocês treinarem, baseado na aula que está aqui, né? E todos esses outros que foram resolvidos, para vocês responderem para mim, tá? Eu, normalmente, coloco na prova um desses problemas ou um problema parecido, tá? Vocês treinam e já podem resolver o formulário depois que vocês responderem esses problemas aqui. Aí vocês mandam para mim, só se for o caso de tirar dúvida, tá? Vocês resolvem esses problemas aí. Professor, ali nesse problema das chapas, a gente tem duas chapas com a força de 23, né? Então, na hora de fazer a conta, a gente faz elas separadas ou a gente soma as duas forças e resolve junto as duas? Daquela da chapa? Peraí, deixa eu voltar lá. Nessa aqui que tá na tela, essa mesma. Essa aqui? Isso. Ah. É que você tem duas forças de 23 ali, né? Não, na verdade, você vai fazer o seguinte, você vai fazer como se fosse uma reação, né? Você vai pegar essas forças aqui e aqui, então você vai saber que a reação é zero. O problema aqui é descobrir aonde que está essa deformação zero, tá? Então, você pega, vamos dizer assim, imagina uma posição qualquer aqui, tá? Chama de X, certo? E equaciona daqui para cá e daqui para cá. Como você tem o valor total do X, a hora que você descobrir quem que é o X aqui, ó, né? Aí o valor total aqui, o restante, né? Que é esse pedaço que está aqui, é só 800 menos X, tá? Então, você suponha, certo? Que existe um ponto onde tem uma deformação zero a X de distância, tá? E aí você resolve o problema das forças de deformação. Como você vai ter tudo, o resultado vai depender do X, né? E aí você determina quem que é o X, tá? Você faz dessa forma. O que você podia fazer, uma outra maneira de fazer, né, é você pegar por comprimento, né? Quanto que vai deformar esse aqui, quanto que vai deformar esse e quanto que vai deformar esse. Você dividiu, é uma outra maneira de fazer, tá? Quanto que vai deformar esse aqui. Lembrando que, ó, aquela ideia que eu falei, deixa eu apagar aqui porque ficou meio bagunçado. Quando você puxar isso aqui,
e você puxar aqui, ó, esse negócio aqui, ele só vai influenciar, né, até o X daqui, né, que tem a deformação zero. Tá? Então, como esse X aqui, possivelmente, ele está aqui para cá, ó, então, esse pedaço aqui vai estar sujeito a essas duas forças aqui, e esse pedaço aqui vai estar sujeito a essa outra força. Tá? Então, esse X de deformação zero divide o problema como se fosse um engastamento, né? Lembra que no engastamento você não olha para trás da parede, né? Você não olha o que está acontecendo, porque é como se não existisse nada para trás. Você engastou, o X é zero aqui, a deformação é zero aqui, e você conta o problema daqui para cá. Então, aqui é a mesma coisa, você vai contar a partir dessa posição, tá? Então, você imagina que ela vai ter uma deformação zero a partir de um X aqui, né? Então, vai ficar 600 mais 200 mais X. Aí você equaciona esse pedaço aqui por 46, tá? Aí, esse outro pedaço aqui vai ser 800, né? Menos X, por esse outro 46 aqui. Tá bom? Conseguiu entender? Sim, ficou mais claro. Ficou mais claro, mas tem que botar a mão no lápis para tentar fazer isso aí com a mão no lápis, porque senão você não pegar o entendimento e tentar, aí você vai ficar confuso. Então, faça isso aqui, tá? Supõe um valor X, porque, ó, como você tem comprimento e tem os valores também aqui, ó, quer ver? A36, né? Aqui você tem o modo elástico, né? Procurando qual que é o modo elástico desse treco que você tem. Tá? Bom, o que ele pede aqui, ó, a espessura ele deu, né? Então, você consegue calcular essa areazinha aqui da seção. Né? Porque você tem 10 por 6, né? 100 milímetros por 6, né? Então, você consegue calcular. Então, tá tudo aí. Não tem dificuldade, não. Mas o que ele está pedindo é o deslocamento da extremidade A. Assim, o deslocamento da extremidade A é exatamente porque você vai descobrir o X e vai somar com 200, com 600, né? Então, o deslocamento da parte A é 600 mais 200 mais X. E o da parte B é 800 menos X. Comprimento, na verdade, que você vai usar, né? O deslocamento vai ter que calcular o comprimento. Deixa eu ver, o cursor foi para onde? Vamos lá, o cursor, volte para cá. Bom, pessoal, então é isso aí. São 1 hora de aula. Eu vou considerar que vocês vão fazer o formulário, trabalhar aí, para não ficar cansativo, porque ninguém assiste mais do que 1 hora de aula na internet ou em qualquer lugar. Aí vai pôr no velocidade dobrada para poder assistir a aula. Então, nós estamos aqui por partes. Nós demos tensões normais. Aí, deixa eu ver como que é, ó, a continuação aqui do capítulo. Só para me situar, porque agora o próximo passo é isso, tensões normais, faz essa apostila aqui. Aí agora vai ser tensões de cisalhante, a próxima aula. Tá? Depois vai ter submetida a tensão. Deixa eu ver. Qual é o nome que está aqui? Ué, cadê o nome? Cisalhante e torção, né? Isso. Vai ter tensão tangencial cisalante ou cortante, depois cisalhante de torção,
depois combinações de tensões. Tá? Nós vamos ver essas coisas aí. Aí nós estamos vendo o tensor das tensões na diagonal, fora da diagonal, né? E uma combinação deles. Aí vai ter um formulário de elasticidade, que já está aqui. Vai ter um formulário de tensão normal, tensão tangencial, mais 2 formulários, dá 3. E vai ter um formulário de combinação de tensão, 4. Essa combinação de tensão, pessoal, é o assunto mais complicado. Por quê? Porque ele vai pegar o cisalhante, o normal, aquelas distribuições de tensões do semestre passado, aqueles perfis de tensões e as seções transversais, tá? Aí aqui já é um problema bem, vamos dizer, realista mesmo, tá? É isso aí. Vou encerrar aqui a gravação, porque a parte teórica foi dada. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. O duro dessa aula aí online é porque às vezes vocês ligam aí o computador, mas vocês não estão olhando para a tela, vocês estão fazendo outra coisa e tal. Aí a gente está achando que está tudo funcionando beleza. Tá? Mas na sala de aula a gente vai tirar essa dificuldade. Professor, Aí você tem que olhar para mim, né? Fala. agora que vai voltar então presencial, ainda o senhor vai pedir aqueles resumos ou não? Ah, não, né? Porque eu pensava que vocês iam ter que ficar assistindo o vídeo, né? Não, agora não. Então tá bom, professor. Obrigada. Quebrou meu esquema. Era para vocês assistir o vídeo, né? Prestar atenção na aula, né? Nas explicações e tudo, mas agora eu vou estar lá junto com vocês, né? Eu estou sabendo quem está prestando atenção, quem não está. Volta ao normal. Tá bom, obrigado, pessoal. Até semana que vem.